Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo COMAT, o Congresso do Movimento Médicos Atletas. Bom, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Michele Wada Monteiro, sou médica anestesista aqui do Rio de Janeiro e eu estou muito feliz, né, de estar abrindo esse segundo congresso. De um tamanho, né, uma proporção maior do que a do ano passado. E nesse dia, né, tão importante, que é o Dia do Médico. A gente escolheu com muito carinho essa data, né, porque nós do movimento, a gente acredita que a saúde do médico ela é muito importante na sua vida profissional e no cuidado dos seus pacientes. Mas não só do médico, né, como também dos profissionais da área da saúde. Bom, eu estou aqui com os meus colegas da comissão organizadora, que graças a eles a gente está conseguindo fazer um COMAT tão sensacional. Eu assisti às palestras e eu estou cheia de perguntas já, espero que vocês estejam também. E feliz Dia do Médico para todos os nossos colegas. Estamos aqui também com alguns palestrantes e fiquem à vontade para enviar as suas perguntas lá nos comentários da mesa redonda. Bom, passo a palavra para o Dr. Pablo Guzman, né, que é o meu braço direito e esquerdo nos combates. Muito obrigado, Michele. Sejam bem-vindos, colegas, todos os profissionais da saúde que estão ligados aí na melhoria do seu bem-estar, na qualidade de vida e hoje na saúde mental. Que palestras, hein? Parabéns para todos que estiveram falando conosco e para todos aqueles que nos assistiram. E eu queria agradecer a toda a nossa comissão, quantas horas, quantas mensagens trocadas no WhatsApp, e agradecer a Alessandra, a doutora Rita, a doutora Juliana, por estarem conosco aí e terem compartilhado essas ideias e despertado em nós coisas que realmente vale a pena parar para pensar onde estamos e para onde vamos e quais as soluções podemos vislumbrar para a melhoria da nossa própria qualidade de vida. Nós sabemos que nós médicos temos o pensamento e a obrigação de cuidar dos nossos pacientes, mas o grande desafio é cuidarmos de nós mesmos. E esse COMAT foi voltado exatamente para isso, saúde mental, nutrição, né, e também a questão da atividade física e o momento que estamos vivendo, a pandemia, então a reabilitação pós-Covid. Eu queria agradecer a todos e deixo aberto aí a oportunidade de cada um fazer a sua inteiração, fazer as perguntas, e essa mesa redonda também ficará gravada e poderá ser vista nos próximos 6 meses, para quem está inscrito no COMAT e também para quem vai se inscrever pós-evento. Sejam bem-vindos novamente, muito obrigado, e juntos somos mais fortes, e parabéns pela intenção e pela oportunidade de compartilhar os seus conhecimentos. Aí aquela timidez habitual, né? Aquele silêncio mortal. Não, passo a palavra para a minha xará Michele, que também faz parte da comissão organizadora. Então, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes. Gostaria de agradecer, além da comissão organizadora, a todos os palestrantes que nos ajudaram, né, que aceitaram esse desafio de montar esse congresso para a gente, né, um congresso montado por médicos, né, como organizadores, para médicos, mas também para pacientes e para outros profissionais de saúde. Então, algo inovador, né? Algo que a gente não vê, né? Com temas inovadores, com temas super importantes, mas que a gente vê falar muito pouco, né? A gente vê muito falar, principalmente em congressos médicos, sobre tratamento, sobre técnica cirúrgica, mas ninguém fala em prevenção, né? Ninguém fala em qualidade de vida para, né, e para evitar doenças físicas e doenças mentais, o que é sumamente importante aqui. Gostaria de agradecer a todos que se inscreveram, né? A gente teve
além de profissionais de saúde, médicos, pacientes, né, que estão interessados. E sumamente importante essa questão da gente conseguir se aproximar, não só com o Comate, mas pelo próprio movimento da gente conseguir se aproximar dos nossos pacientes, né, promover a saúde e passar a eles, né, conhecimento de qualidade e conhecimento baseado na ciência, né. Então, hoje, sendo o Dia do Médico, acho que é importante a gente ressaltar que a gente, como médico, às vezes, e talvez até pela nossa formação, a gente fica muito focado em cuidar do outro, né? E a gente se esquece, né, de cuidar de nós mesmos, a gente se esquece de nos perguntar quem é que cuida de quem está cuidando, né? Então, super importante a gente cuidar da nossa saúde, inclusive porque se a gente cuidar da nossa saúde, a gente adoece menos e a gente vai estar muito mais disponível para o nosso paciente, não apenas, né, no sentido de estar saudável, mas de ter mais disposição, de ter melhor raciocínio, né, de ter uma saúde mental mais equilibrada para poder conduzir os problemas e dar uma orientação melhor. Então, eu gostaria de agradecer a todos, espero que estejam aproveitando e estou curiosa para ver o que vai surgir aqui de perguntas e discussões. Bom, eu gostaria de pedir, né, para os palestrantes se apresentarem. A gente pode começar com a doutora Juliana, que abriu o nosso Dia de Saúde Mental com um tema bem polêmico, né, que é da palestra Magna. E aí depois a doutora Rita e depois a doutora Alessandra, por favor, se apresentem para depois iniciarmos as perguntas. Tá bom. Eu sou Juliana Gomes Pereira, sou médica psiquiatra de adultos e infância e adolescência, e eu escolhi falar sobre os efeitos da obesidade na saúde mental, porque existe uma prevalência muito alta, né? Tanto do processo da inflamação e as doenças mentais, que são consideradas doenças inflamatórias, como também como uma consequência do tratamento psiquiátrico, né, que eu não quis dar ênfase a isso hoje, porque a ênfase era na promoção de saúde, em tudo que a gente pode fazer para melhorar a vida e não das consequências deletérias, mas, assim, existem muitos medicamentos psiquiátricos, né, que causam ganho de peso, né, isso é bem fundamentado. Antidepressivos, a maioria causa ganho de peso, antipsicóticos, praticamente todos. Então, a gente tem esse cuidado, e eu sempre tenho isso, tanto na prescrição da atividade física, como promoção de saúde, como em um cuidado, né, de começar qualquer tratamento psiquiátrico, farmacológico, e dizer, olha, se você não gosta, você vai precisar arrumar um jeito de gostar. Então, assim, não gosto de nada, academia odeio. Ok, vamos pensar numa outra maneira, né? Então, eu me lembro até que, eu não sei se eu falei na live com a Mi o ano passado, eu acho que eu comentei, Mi, que quando começou a pandemia e eu dispensei a faxineira, sábado era dia de limpar minha casa. E aí eu punha música, eu punha podcast, audiobook, essas coisas, e ia lá para o enfrentamento. E aí eu comecei a ligar o Garmin para ver quantas calorias eu gastava na faxina. E eu fiquei impressionada, porque eu gastava tipo 600 calorias na faxina, sendo que qualquer treino de funcional ou yoga não passava de 200 calorias. Falei, nossa, gente, não é que a gente também precisa dar esse valor para o movimento do dia a dia? Porque tem gente que fala, eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo me movimentar. Mas, de repente, as pessoas não estão se dando conta que só a quantidade de serviço doméstico que se faz em casa e na feira, como a Mi sempre posta, a outra Michele Manzini, que ela vai à feira e aí ela se programa para a semana para comer saudável, e essa ida à feira já é um solzinho que você ganha um pouquinho de vitamina e você se movimenta. Então, todas as formas de estimular uma vida mais ativa, isso é benéfico, né? Cada vez que você tinha um servicinho de fazer de carro, daí você vai a pé, e aí são 15, 20 minutos a mais que você anda no seu dia, já é alguma coisa. E eu fui percebendo que depois dessa experiência da pandemia, que eu fui falando disso com os pacientes, muitos pacientes hiperresistentes começaram a pensar, nossa, eu não tenho nenhuma vontade de ir para um lugar fazer atividade física,
mas esse movimento é uma meta atingível, isso eu consigo fazer. Então, só de poder estimular qualquer saída da inércia já é muito importante, né? E olha o peso que tem o médico prescrever isso, né? Então, ainda existe na sociedade um respeito maior a uma prescrição médica. E quantos médicos nem mencionam a palavra atividade física, né? Então, acho que, assim, realmente foi muito inovador montar esse congresso, né? De médico para médicos e pacientes e outros profissionais, e a gente precisa promover isso que a gente sente falta em todos os outros eventos, né? A gente poder dar voz a isso que a gente acredita, porque todo mundo aqui que pratica atividade física e acredita nessa causa do... Não é só acreditar, né? As evidências estão aí. Do estilo de vida, a gente sabe que é nosso papel esse tipo de promoção, né? Porque tem resultado, tem um impacto bem importante na vida das pessoas, e não é só uma pessoa mega fitness plus, né, ultramaratonista aquática que nada 5 horas que vai fazer a diferença, né? A gente pode fazer esse movimento no dia a dia mesmo, sem ser tão difícil. Mas como é importante esse nosso cuidado, quando a Mi Manzini falou, a gente precisa se cuidar para cuidar melhor do outro. Em psiquiatria, a gente usa o tempo todo esse argumento, que é a comparação com o avião, né? Primeiro, você põe a sua máscara de oxigênio, depois sim você pode ajudar alguém. Né? A gente não pode sair querendo salvar vidas e esquecendo, né, de se hidratar, de comer saudável, de se movimentar, né? A gente não chega muito longe, né? Até hoje, no Dia do Médico, eu postei que a nossa vida não é um tiro de atletismo, mas é uma maratona, então a gente tem que regular o ritmo e ir devagar, mas manter ritmado sempre em frente, né? Então, estou muito feliz de participar aqui com vocês hoje. Que bom, Ju, que bom. Falou e disse. Depois eu faço os meus comentários. Passo a palavra para a doutora Rita. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Rita de Cássia Rodrigues. Eu sou médica anestesiologista igual você, igual o Pablo, né? Atualmente estou diretora da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo, já estou em final de mandato, e sou professora da disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva da Universidade Federal de São Paulo. Foi com muita honra que eu recebi o convite para falar aqui sobre esse programa que eu trouxe para a SAESP, que é o programa chamado We Care, né? Nós cuidamos, para aqueles médicos anestesiologistas, sócios ou não, da SAESP, que tenham algum problema relacionado com o uso abusivo de substâncias psicoativas, né, ou drogas. Então, é algo assim que, né, eu já tenho bastante tempo de formada, já vi alguns colegas falecerem, e isso sempre me incomodava, né? Eu falei, poxa, né, como fazer, como falar, como abordar, e não entendia. Quando eu vi que eu poderia, né, que eu já tinha ganho as eleições para a presidência, há uns 6 meses antes, né? Então, eu convidei uma anestesista, a Rosa Maria Dávila, que atualmente é até cantora também, porque ela gosta do assunto, e porque ela é da Escola Paulista também. E o César Romão, que também é um excelente anestesiologista, que também é formado pela escola, eles estudavam muito isso, e troquei várias ideias com eles e tal, não sei o que, relacionado a como fazer isso, né? E daí fui mexendo, e teve esse formato, né? E a inauguração desse programa foi no dia 26 de junho de 2020. Eu assumi em 22 de abril, 2 meses depois o programa já estava lançado, porque eu já estava trabalhando nele, né? E foi muito interessante, depois desse 1 ano, porque o que eu achei na minha ignorância? Que como a SAESP, gratuitamente, né, tem à disposição 3 psicólogos especialistas com certificado de dependência química, né? E no começo eram só os psicólogos,
com 2 consultas, são consultas de 2 horas, primeiro para o anestesiologista, com alguém da família ou alguém do grupo da anestesia, e uma segunda consulta também de 2 horas com o familiar, porque é super importante a família. E a gente também paga todos os exames necessários de pesquisa de droga, o que precisar, né, fazer durante o tratamento, mas era isso. E fazer aulas, divulgar o programa, né? O que eu achei? Que o anestesista ia procurar a gente. Né? Nossa, eu estou com esse problema, tal. Deixa eu lá ouvir. Isso não existe. Então, foi algo que eu aprendi. Quem tem que trabalhar no WeCare somos nós que não somos dependentes. Nós que temos que buscar esse paciente, porque a gente sabe onde ele está. Ele me emite vários sinais que, se nós não sabemos, o WeCare, através de webinários que a gente está fazendo, toda semana eu tenho uma reunião Zoom, não entra quase ninguém, uma pessoa, 3, 0, né? Mas quem é para entrar? O familiar, o colega, o vizinho, o amigo, o chefe do grupo dele, né? Então, atualmente, nós estamos trabalhando muito como você reconhecer, fazer o diagnóstico, abordar e trazê-lo para essa entrevista inicial, para esse começo, porque é um tratamento longo, como vocês devem imaginar, lógico, caro, né? Então, a gente não teria condições de bancar todo o tratamento. Mas a gente foi aprendendo, depois desse 1 ano, que não bastava estar ali à disposição. E hoje a gente tem um psiquiatra, sim, então ele passa nas 2 consultas com o psicólogo, e um com o psiquiatra especialista em dependência química, além dos exames, né? E hoje também a gente tem um anestesiologista que vai acompanhar esse médico. O que é acompanhar? De vez em quando, aí depende do caso, tal, dá uma ligada. E aí, como você está indo, onde você está, o que você está fazendo, tal. Bater papo, conversar, tal, etc. Né? Então, hoje, depois de 1 ano e pouco, a gente desenvolveu um pouco mais e já estamos com outras ideias também. Né? Mas, enfim, para iniciar a nossa conversa, é isso aí. E, atualmente, só para matar a curiosidade, né? Nós estamos com 2 médicos e abrimos também para uma mulher cardiologista. A gente não tem acesso ao nome, é totalmente anônimo, exceto uma pessoa da SAESC, que é um colaborador, por causa dos pagamentos que tem que fazer para o psicólogo, para o psiquiatra e para a nossa estatística também, né? Então, eu não sei, né? E por que eu sei que a gente abriu para cardiologista? Porque a mãe dessa moça, não sei, né, ficou sabendo e estava assim, extremamente preocupada e queria algum aconselhamento. E aí eu falei, não, estamos aqui para isso, né? Não vou negar de forma alguma. E nós temos também um programa dentro da SES chamado Ação Solidária. Então, ela faz parte do Ação Solidária e eu fiquei muito feliz. Muito mesmo, de poder ajudar, né? Uma especialidade que não é nossa, e aí também me abriu. Nós vamos até pensar em trabalhar para outras especialidades, já que os anestesistas são os que mais são vistos, né? Com esse problema, né? Mas é isso aí. Doutora Rita, eu fico, assim, eu vou puxar a sardinha, né, para o meu lado, né, da anestesia, mas é claro que isso se estende. O programa, quando eu conheci, tem pouco tempo, eu fiquei assim eu fiquei muito emocionada, né? Porque assim, o Pablo está aqui, né? Acaba que nós temos aqui hoje 3 anestesistas, mas se a gente perguntar, quem da anestesia nunca ouviu falar, né? Ou já perdeu, né? Um colega, eu já tive residentes e colegas, e eu não sabia o que fazer. Quando eu vi o programa, foi emocionante. E aí, quando eu comecei a entender o programa, as minhas perguntas mais para frente vão talvez me ajudar a talvez expandir mesmo, porque eu acho que o programa está
é uma sementinha que está brotando, Isso porque mesmo. tem muita coisa por aí. E envolve um pouquinho de tudo, envolve o que todas as palestras de hoje, né, estão interligadas, porque às vezes a pessoa começa num efeito mental de um problema de obesidade, começa a se largar. Eu tive vários residentes obesos, largados, que não dormiam, que só trabalhavam. Então, quando a gente começa a pensar no dia das palestras de hoje, né, nas temáticas, estão todas interligadas. E aí acabam se descuidando, começam no álcool e por aí vai. Então, assim, é muita emoção, né, poder ter a palestra da WeCare, né, pela senhora em relação ao Comate. Eu acho que está tudo encaixado, né? Eu vou passar agora a palavra para a Alessandra Russo, que faz parte da nossa comissão organizadora, mas que também é neuropediatra e super adepta aos esportes e queria que você se apresentasse um pouquinho. Boa noite, é isso que eu ia falar. Eu sou duplamente agradecida, porque hoje estou aqui como palestrante, como organizadora do congresso. Foi uma super honra de estar participando mais a fundo do Comate. Eu acho que é uma quebra de paradigma, né? A gente trazer esse olhar, porque a gente tem muito essa coisa, é o médico, aquele cara que ele cuida de todo mundo, que ele não precisa se cuidar, que ele é imortal, que ele é invencível, e a gente trazer a humanidade para a gente também precisa fazer exercício, a gente precisa comer bem, para poder cuidar do outro. Mas me apresentando, então, eu sou a Alessandra Freitas Russo, eu sou médica neuropediatra, eu tenho uma pós-graduação pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas aqui da USP em psiquiatria infantil, e fiz o meu doutorado em psiquiatria infantil. Então, eu sou não tenho essa especialidade no Brasil, mas eu gosto, eu flerto com uma neuropsiquiatria, né? Por isso que eu até me senti bastante à vontade de falar de saúde mental na infância durante essa pandemia. Então, acho que a gente trazer esse olhar da medicina preventiva, a gente tem no Brasil uma medicina que é extremamente curativa, né? A gente vive enxugando gelo, a gente espera a hipertensão vir para tratar, a gente espera a hipercolesterolemia para tratar e sempre com remédio, né? Eu vejo na minha prática clínica, se possível, as pessoas querem um remédio para dormir bem, outro para acordar feliz, outro para estudar melhor e outro para no final manter o corpo são. E isso não existe. Eu acho que quando a gente pensa em atividade física, em práticas de autocuidado, de medicina preventiva, eu acho que a gente divide a responsabilidade com o paciente, e isso é a grande sacada da medicina do futuro. Eu não sou a médica super poderosa que vou curar todo mundo. Eu sou sua parceira, vou fazer minha parte, você vai fazer a sua, e a gente vai chegar numa boa evolução. E quando a gente fala de infância, né, eu como neuropediatra, e a Ju, como psiquiatra também da infância, a gente pensar hoje que a gente pode construir uma cultura de crianças que comam melhor, que pratiquem atividade física, que vão ser mais longevas, que vão chegar aí, porque, na verdade, viver até os 90, até os 100 é fantástico, desde que a gente chegue lá, andando, controlando os esfíncter, lúcido, orientado, né? Também porque chegar com baixa qualidade de vida não faz sentido. Então, a gente pensar hoje numa qualidade de vida de longo prazo. Então, eu acho que foi uma noite interessantíssima. Eu sou suspeita para falar, né? Porque, obviamente, tenho certeza que uma das minhas noites prediletas do Comate, mas a gente trazer o nome do congresso. Acho que hoje a noite abriu mostrando que a atividade física vai muito além das endorfinas, né? Acho que a palestra da Juliana falou isso muito bem, né? Que a obesidade é muito além da estética, a atividade física vai muito além do barato que dá o exercício físico. A doutora Rita falou muito bem da preocupação com o outro, com o olhar do médico, dos profissionais da saúde. Acho que falei para ela um pouquinho antes da gente começar, a gente estava conversando, que é um ato de muita coragem, né? A gente olhar para a nossa fraqueza enquanto profissionais da saúde e abordar isso e lutar contra isso. Eu acho que foi uma noite brilhante, eu estou muito emocionada. E aí, Pablo, fala um pouquinho. Acho que essa questão, nós não somos preparados para cuidar da nossa saúde mental, sabe, Juliana, a doutora Rita e a Alessandra. Nós temos na Faculdade de Medicina, talvez 2 disciplinas. Eu tive psicologia médica e psiquiatria. Mas isso, e aí a nossa parte humanística, né, e como entender
a mente, os desejos, a ansiedade do outro. Então, realmente, eu acho que vale a pena aí a discussão e as perguntas daqui para frente referentes a isso, ao nosso planejamento, ao nosso autocontrole. A Juliana falou sobre a prática da yoga, né? A doutora Rita abordou muito bem a questão da personalidade, você se colocar no lugar do outro, e a Alessandra em construir o futuro. Então, eu queria que cada um falasse alguma coisa referente assim, no mundo de hoje, o que nós podemos esperar para um futuro remoto? É possível prever o futuro? Nós vamos melhorar? As pessoas vão abrir os olhos com a pandemia sobre a questão da saúde mental? Nós ficamos confinados dentro dos nossos trabalhos, das nossas casas. Será que isso vai mexer com cada um de nós? Ou talvez isso seja apenas uma tsunami, logo, logo, talvez o mundo esqueça e siga como nós estamos hoje, sem realmente nós nos preocuparmos com nós mesmos. Bom, vou só falar rapidinho uma coisa. Você falou disso, se vai mudar, né? Quando teve o H1N1, que morreu pessoas, vocês lembram que punham álcool gel em tudo quanto era lugar, inclusive nas repartições administrativas, né? Era nos corredores, tal, não sei o quê. Parou o assunto, sumiu o álcool gel, né? E aquela coisa de lavar a mão, do álcool gel, sumiu. Voltou com a pandemia. Então, eu acho que a diferença dessa vez é que a pandemia está durando muito. Isso está doendo, além de morrer muito mais gente, né? Mas o foco aqui, eu acho que vai ficar muita coisa, porque ela foi, felizmente, neste aspecto, muito duradoura. Então, porque todos nós aqui achávamos que ia ter só a primeira onda, né? Estados Unidos só na quarta onda, né? Então, eu acho que isso vai trazer frutos muito positivos, mas eu vou falar só isso porque eu acho que tem muitas opiniões aí, muita coisa, mas isso sempre me vem à mente do álcool gel, né? Sim. Eu concordo, Rita. Eu acho que o fato de toda essa pandemia ter uma persistência tão longa, isso contribui para a criação de hábito, né? Porque quando é muito breve, a gente não acostuma com a mudança, mas quando é muito prolongado, aí sim a gente consegue instituir o hábito, né? Você sabe que eu me lembro que aquele inferno, né? Cada vez que a gente ia trazer as frutas, verduras, as coisas do supermercado, aquela 1 milhão de horas para limpar tudo e tal. Aí depois, a transmissão por fomites não é tão importante assim. Mas aí eu já estava gostando da limpeza. Eu falei, gente, eu nunca comi banana tão limpa igual que eu estou comendo agora. Antes eu trazia a banana, punha na fruteira, descascava, já era. Agora eu mergulho a banana no balde, com um pouquinho de água sanitária, olha que beleza. Quantas doenças eu estou evitando com esses novos hábitos de higiene, né? O supermercado não limpo mais tudo não, porque daí é demais. Mas as frutas e verduras, eu melhorei muito meu hábito de higiene, e eu acho que se a gente for pensar em termos de saúde pública, pode melhorar muita doença por causa desse tipo de comportamento, né? Eu acho que uma coisa que eu até ia comentar, depois para passar uma bola para a Juliana, é que desde o início, quando a gente achou que ia ter uma onda só e que se falava que a quarta onda era a da saúde mental, então da piora, né, de um monte de aspectos de saúde mental, de quem já tinha, de ansiedade, de burnout, né, a gente passou a falar de saúde mental com uma preocupação preventiva, do tipo, olha, isso aqui está tirando muita coisa da gente e isso vai ter impacto. E pensar até no quanto, por exemplo, uma rede de relacionamentos é importante para a nossa saúde mental. Uma coisa que a gente tinha tanto que a gente não prestava atenção, né? E agora a gente olhou e falou, gente, convivência social faz muita falta, né? Uhum. Sim, exato. E eu fico pensando assim, eu me surpreendi em alguns congressos de psiquiatria nesse ano, que eles mostram que os estudos longitudinais, eles não confirmam exatamente esse aumento do transtorno, mas assim, eu no meu consultório aumentou absurdamente,
maioria dos meus amigos psiquiatras, a maioria dos meus amigos psicólogos, todo mundo aumentou muito a demanda de trabalho, e aí eu fico pensando, né, os poucos estudos que a gente tem, né, em que examinaram as mesmas pessoas antes da pandemia e depois da pandemia, até o momento eles não são totalmente claros em dizer, olha, realmente houve aumento da prevalência de transtorno mental, mas o que a gente está vivendo, eu acho que é muito disso que você falou, Ale, que as pessoas, só desse tema ficar mais em voga na mídia, em todos os lugares, todo mundo sentiu o impacto da falta de ir no restaurante, de encontrar as pessoas queridas, as pessoas começaram a se preocupar com essa suposta quarta onda, falar, ai, nossa, se eu já estou sentindo um negocinho, deixa eu investigar, porque estão dizendo que, né, a coisa vai ficar feia mais para frente, então vamos melhor cuidar. Então, eu acho que essa consciência, né, também muito disseminada pela mídia, no Google, uma das palavras mais procuradas foi meditação, nunca tinha sido. E aí todo mundo, de repente, começa a querer saber do que se trata isso, porque todo mundo está buscando uma maneira de se sentir melhor, né, no meio de tudo isso. Tem um comentário ali no chat da Fernanda falando do início da palestra do Daniel Barros, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, que ele fala que ele não gosta de treinar, mas ele gosta do efeito de ter treinado. Então, quando ele termina e treina e fala, puxa, eu treinei e isso foi bom. Né? A gente sabe que a gente tem muitos circuitos de recompensa, né? Você falou de alguns ruins, né, ligados a alimento, ao uso de álcool, a vícios, mas a gente também pode achar circuitos de recompensa para coisas que nos fazem bem. Né? Exatamente, e se aproveitar disso. Uma vez eu vi uma palestra do Drauzio Varela, que é um maratonista, né, um médico maratonista, ele falava, o melhor momento do treino para mim é quando termina, porque a endorfina só vem no final, mas ainda assim, quer dizer, você faz tudo isso porque você sabe que para sentir esse final. Você vai sentir, né? Então, a gente usar esse circuito de recompensa a nosso favor e achar qual é o seu. Né? Eu dou sorte, eu sou mais sortuda que o Drauzio. O meu é o primeiro quilômetro. Eu começo o primeiro quilômetro falando, gente, por que eu tô aqui? Quando viro o primeiro quilômetro, cai aquela gotinha de sol e falo, eu vou correr para sempre. Eu quero correr para sempre. Então, cada um tem que achar o seu circuito. Sim, cada um tem que ir achando o seu motivo, o seu sentido, né? Mas por isso que, assim, eu acho que a informação, ela conta muito, né? Se a gente tem isso, assim, né, de uma forma, assim, todos os médicos falando a mesma língua, isso fica diferente. Mas eu acho, assim, como todas vocês apresentaram, a Paulada também falou, naquela época não era comum, as pessoas não falavam que fazer esporte ia ser uma coisa tão importante, tão impactante na vida. Eu achei tão engraçado que ela falou assim, eu sou da década de, né, na década de 80, o pessoal, o pai pedia para comprar cerveja, vai no bar, traz cigarro, e eu sou de Taubaté também, né, igual a Paula, e a gente frequentava o mesmo clube na infância, adolescência, né, eu não era amiga dela, porque ela era ela é mais velha que eu, então a gente não era da mesma turma, mas o que ela está falando ali, assim, né, da infância e tal, eu vivi. E lá em Taubaté, gente, era uma coisa assim, hiper tranquila, hiper. Todo mundo ia no clube antes da idade, tipo, o pai e a mãe conversavam, vamos lá e tal, ia pro baile de carnaval, e a criançada toda baforando lança-perfume, gente, tipo, normal. Depois que eu me tornei médica, e aí eu conversava sobre isso com as pessoas nos outros lugares, em São Paulo, em Curitiba, as pessoas, você baforou lança-perfume com 15 anos? Eu falei, eu e todo mundo da minha cidade. E era normal, a gente não achava um problema. O que é também uma questão da cultura. Então, apesar de fazer muita atividade física e ter sido super beneficiada pelos meus pais por isso, em cidade pequena, o abuso de álcool é muito maior do que nas capitais, porque não tem muito outro entretenimento. Então, o abuso de álcool é massivo e o abuso de outras substâncias fáceis que aparecem. Então, isso muda muito, né? O quanto, a Lê também falou, a família precisa engajar nessa cultura saudável do que comer, de como se movimentar, quais são os círculos sociais que você vai frequentar que vão te trazer bem-estar. Então, isso acaba tendo um efeito, assim, muito importante, mais uma vez, o motivo da gente poder divulgar isso e ampliar essa noção, né?
Ô, Mia, você tem alguma pergunta para as palestrantes? Tenho. Posso começar com a Juliana? Tenho 2 perguntas para ela. Ó, vai com calma, hein? A Mia é a rainha das perguntas tensas. Ai, que medo, eu tava de boa. Não, Tô tu vai brincando. tirar de letra. Posso começar? Vai. Tá, a primeira é minha, tá? Eu estava vendo ali que tu estava comentando bastante sobre a questão dos malefícios da obesidade na saúde física e na saúde mental, principalmente, né? E a importância de ter uma boa alimentação e o que comer e como comer e tudo mais, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente vê, assim, na mídia, muita não, mas dependendo, assim, o segmento, a gente vê bastante culto à obesidade como um padrão de beleza, né? Inclusive, cada vez mais, de dizer, assim, que a pessoa tem que se aceitar como é e que é bonita ela ser obesa, às vezes obesa mórbida, como um padrão de beleza, né? Não estamos falando diretamente de saúde. Aí eu te pergunto, como psiquiatra, e como uma pessoa que estuda bastante o tema em si, como é que tu vê, do ponto de vista psiquiátrico, essa questão? Ou seja, que apesar de ser bonito, né, ou seja, dizendo que isso seria um padrão de beleza, os efeitos da obesidade na saúde física e mental, se eles poderiam compensar, né, o fato de a pessoa estar mantendo aquele peso e, consequentemente, aquele estilo de vida, né, porque para manter um peso tão alto tem que ter um estilo de vida de acordo com isso, apenas por questões estéticas, né, o quanto seria viável para tu manter aquele padrão estético, tu prejudicar, ou se é, né, enfim, comentar se isso realmente prejudica e o quanto que prejudica a saúde física e mental. Pensando também que, provavelmente, né, agora com o passar dos anos, a gente tem uma tendência a se aproximar cada vez mais dos 100 anos do que antes, né? Então, a gente tem vários anos a mais que em décadas anteriores a gente não vivia, eu digo a gente, assim como população em geral, pensando, né, lá no futuro também. Ótima pergunta, Mi, muito obrigada. E eu acho que para isso cabe a mesma coisa quando a gente fala daquele exagero da magreza, né? Porque a questão é o equilíbrio, né? Então, se fica magra demais por estética, você tem prejuízos. Se fica obesa demais porque você está achando bonito ser obeso e quer se aceitar, você também vai ter prejuízos. Então, assim, eu nunca deixei de orientar, né, quando eu recebo um paciente com obesidade, de que isso é um fator de risco complicador para suas emoções, porque um corpo inflamado é um corpo que sente ansiedade de uma maneira mais substancial. A gente ainda não tem, né, todas as provas de causa, né, por isso que na psiquiatria a gente chama de transtorno mental, não chama de doença, porque a gente não conhece a causa exata, mas a gente já tem aí muitos marcadores biológicos em estudos que mostram que, por exemplo, pessoas que têm PCR aumentado com maior frequência, mostrando um corpo mais inflamado, costumam ter mais sintomas de depressão e ansiedade, costumam responder menos aos medicamentos, se tem um histórico de trauma na infância, então daí às vezes nem responde ao antidepressivo. Então, a gente tem hoje suficientes evidências para advertir um paciente que esteja cultuando a obesidade e, assim, tem o lado positivo disso e a gente não pode ignorar, porque existe um sofrimento muito grande em se achar feio, não se aceitar, mas quando a pessoa usa isso de muleta, né, fala, não, é bonito, eu não consigo emagrecer é muito difícil, então eu vou adorar a obesidade. A gente precisa advertir que o gasto em saúde pública de quem é obeso é muito mais alto, o sofrimento é muito mais alto. Um obeso sofre um acidente, a chance dele da gente não conseguir salvar essa pessoa por causa da obesidade e todos os acessos clínicos, físicos e tudo mais, tudo complica. Um obeso que desmaia na rua, a gente não consegue levantar para levar até um socorro, por exemplo. Né, se existe a possibilidade de carregar. Então, tudo é mais difícil e outra coisa importantíssima, a expectativa de vida vem aumentando.
e a prevalência de Alzheimer também. Então, se o Alzheimer não aparecia quando as pessoas morriam ali, muita gente morria com 70 anos, agora com 80 começa a aparecer mais, né? Nos Estados Unidos, a expectativa é de que a gente tenha um aumento, assim, de Alzheimer de 50% após os 80 anos, que é uma realidade, assim, catastrófica, porque é uma população predominantemente obesa, né, que se alimenta mal, que não se movimenta, então eles fazem assim, tem um estilo de vida pró-Alzheimer, e aí os gastos de saúde pública são enormes, comprometem demais a vida do próprio doente, e sempre vai comprometer e invalidar praticamente as funções de alguém da família, porque vai ter que ter um cuidador, a vida dessa outra pessoa vai ter que parar para cuidar em função de quem está com Alzheimer. E é uma coisa que a gente pode começar a prevenir, porque a doença começa 30 anos antes. Então, se a gente informar, olha, a gente aumentou a expectativa de vida, mas então a gente tem que se cuidar para a gente chegar lá bem, né? E não chegar passando super mal, dependente. Achei o máximo ali, falou, ai, muito bom chegar controlando os esfíncteres. É isso, né, gente? Porque imagina que difícil a gente assistir a nossa ruína. Envelhecer não é fácil, né? Então, envelhecer com qualidade é muito importante. Eu saí de um emprego, assim, que me consumia muito, em 2017. E aí eu comecei a fazer aulas de alongamento na academia, 2 vezes por semana, uma aulinha de meia hora. E tudo meu do condicionamento na academia era ótimo. E o meu alongamento era um horror. E aí as pessoas falavam, nossa, Juliana, você é péssima para alongar. E daí hoje eu olho para mim, assim, fazendo yoga, as coisas que eu faço, e não é que eu estou super me alongando a vida inteira, eu estou falando de 2017 para cá, gente. O que eu ganhei de flexibilidade, só porque eu comecei a dedicar 2 vezes por semana, meia hora a um alongamento. E eu comecei, e às vezes a minha professora falava, nossa, Ju, você não gosta, né, de fazer isso? Eu falei, não, mas eu estou aqui lutando. Mas por que você ficou tão motivada a alongar? Eu falei, porque eu quero ser uma velhinha que amarra o meu sapato sozinha, eu quero poder fechar um vestido aqui atrás, puxar o zíper e não precisar descer no porteiro se não tiver ninguém na minha casa para fechar o vestido. Eu quero ter mobilidade, né? E como é difícil a gente ver tantos idosos andando na rua, super corcundas, se alguma coisa cai no chão, eles não conseguem abaixar para pegar, o risco de queda aumenta para caramba. Então, é entender que se a gente fizer mais coisas, tanto de movimento como de flexibilidade, de alongamento, a gente vai viver melhor, né? E aí, por isso que eu achei tão interessante lá no projeto Cérebro em Ação, que eu conheci as comunidades Blue Zones, que são idosos acima de 80 que vivem super bem. E essas comunidades estão espalhadas por todo o mundo. Então, assim, é um super exemplo, né? Tipo, vamos entender como é que esse pessoal tá ficando tão bem assim, vamos fazer igual, né? Sim, verdade. Isso é uma coisa que eu sempre comento, né, eu penso muito nisso que tu falou. Eu cuido da minha saúde hoje pensando em investir na minha velhice. E, casualmente, faz umas semanas eu estava atendendo um paciente de 81 anos, eu estou com 38, ele estava me comentando que, passado agora um pouco da pandemia, que ele estava vacinado, ele voltou para a academia. E eu comentei que eu detesto fazer fortalecimento muscular, mas que precisa, né? Então ele disse assim, mas tu é tão jovem, né? Tu não deveria estar te preocupando com isso. Não, é que eu quero envelhecer bem, né? Eu quero também na minha velhice, então eu vou começar hoje, eu não posso deixar para começar quando estiver chegando perto. E exatamente que é bem interessante, puxando essa sardinha para a infância, é que se a gente for olhar estudos, quanto mais cedo você começa a atividade física e a boa alimentação, maior a chance de você levar isso para a sua vida inteira. Né? Você vai fazendo aquela memória muscular e você vai fazendo aquela memória de circuito de recompensa até, de falar isso aqui me faz bem e eu gosto disso. Então, a maior a chance. E maior a chance de você depois passar isso para o seu filho. Então, já criar uma cultura de saúde desde a infância, porque eu vou falar uma coisa da minha prática clínica, é muito difícil você chegar para um garoto de 10 anos que está com sobrepeso, a gente tem crianças de 10 anos com 300 de triglicéridos, que é, né, um absurdo, sobrepeso, obesidade, e falar, olha, você precisa se cuidar agora para você chegar aos 50
bem. E ele foi olhar para mim e falou, nossa, mas 50? Oi? 50 é velha, 50 é muito longe. Eu falei, gato, eu tenho 49, assim, não é. Você vai piscar o olho quando você tá lá e você vai ter se arrependido dessa decisão que você tomou lá atrás, né? E é muito difícil. Eu acho que isso da gente mostrar, né, aquela coisa, é possível, né? Todo mundo consegue, é difícil. Acho que eu queria pegar só um gancho do que a Ju falou, das pequenas coisas do dia a dia. Eu acho que é muito legal essas pulseirinhas, tipo Fitbit, o próprio Garmin, Polar, enfim, você marcar, fazer lá, eu tenho que dar 10 mil passos por dia. Gente, a quantidade dele, lembra a primeira vez que eu comprei essa pulseirinha? Eu trabalhava numa instituição na ACD, e minha sala era a última do corredor, e a gente tinha o coisa eletrônico para chamar o paciente. Só que como eu ficava lá 10 horas, para dar os meus 10 mil passos, eu passei a levantar da cadeira e ir chamar o paciente que pessoalmente. diferença que faz isso no dia a dia? Eram 6 mil passos que eu não daria se eu apertasse o botãozinho e que eu passei por conta da pulseirinha, porque eu queria bater a minha meta diária. Não, e os pacientes ficavam super mais felizes em serem recebidos por você, né? Exatamente, né? E aí você cria uma coisa muito mais pessoal. Eu vou lá buscar o meu paciente, né? E Adoro, hoje imagina. Mas marca-passo e eu faço isso até hoje. Oh, que legal, muito legal isso. Eu queria fazer uma pergunta também em relação... nós falamos sobre a questão de dependência de drogas, mas existem também outras dependências, né? Como, por exemplo, o médico dependente pelo próprio trabalho, o workaholic, o médico dependente do álcool, o dependente do tabaco. Queria saber se, né, é possível de ter uma causalidade, um nexo causal entre o risco maior dele, como os psiquiatras, como os anestesistas, como os intensivistas, que estão muito próximos ali de fármacos, né, que podem causar dependência, se esse pequeno caminho, esse outro caminho, também pode ser, de alguma forma, algo que chame a atenção do colega frente ao maior risco de métodos, né, cada vez mais complicados para o seu bem-estar, né? Sim. Na verdade, a gente vê muito esse tipo de comportamento, né, compulsivo, né, para diversas questões, comida, trabalho, álcool, drogas, enfim. E acaba esse comportamento de compulsão, ele tem marcadores genéticos, né, para a gente pensar que se tem pessoas na família que também tiveram isso, a vulnerabilidade fica maior, mas tem muito a ver com o estilo de vida mesmo, né? Então, assim, se a pessoa cria um jeito de viver desse jeito, parece que vai sumindo a lucidez, né? Não se para refletir. Olha a quantidade de histórias que a gente tem de pessoas que só quando tem uma doença grave que param para prestar atenção nesse tipo de comportamento e param para opa, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas quando eu vi eu já estava vivendo desse jeito. Eu falo até numa compulsão pelo esporte, né? Por exemplo, em várias lives que eu conversei com a Mi, eu estava falando do meu namorado, que faz ultramaratona de mountain bike. Ele adora, é a vida dele, ele é super feliz e tal. Mas, assim, está muito longe de ser saudável, porque o que se provoca de inflamação no organismo, né, fazendo pedais de 5, 6 horas, treinando todos os dias da semana, ele nem consegue comer tudo que ele precisaria. Ele está super forte, magro, só músculo e potência aumentando. Mas a quantidade de inflamação naquele corpo, a quantidade de vezes que a gente foi fazer ressonância porque caiu, quebrou capacete, caiu em árvore, foi atropelado. Então, aí você pensa assim, a quantidade de risco que se expõe não deixa de ser um comportamento compulsivo, né? Então, como que cada um precisa aprender a gerenciar o seu risco, a sua compulsão, mas, na minha opinião, isso está muito ligado ao quanto você está presente na sua vida, o quanto você para prestar atenção e pensar em tudo isso. Eu olho para o pessoal da bike, por exemplo, né, que eu tenho bastante intimidade. Tem muitas pessoas ali que eu já vi, se param de pedalar, deslocam a compulsão para outro ponto, deslocam para o álcool, e aí, então, fica no vício do esporte, que então tá melhor. E eu me lembro, quando eu trabalhei com dependência química na adolescência, na Faculdade de Medicina do ABC, eu coordenei um ambulatório lá por 8 anos.
E era muito interessante, porque a literatura mostra que casos que sofreram violência na infância têm um risco maior de abuso de substâncias na adolescência e na vida adulta. E eu estava nos 2 ambulatórios, então eu vi muita gente. Como eu fiquei 8 anos, eu atendi muitos adolescentes que eu havia atendido 5 anos antes no ambulatório de violência. E essa população que entrava no abuso de substância era uma população que frequentemente eu vi trocar o vício da substância pela igreja. Mas, assim, de uma forma tão obsessiva, então você vê que isso é uma vulnerabilidade, né, da pessoa, que é reforçada pelo estilo de vida, porque ela acaba não tendo outras formas, outras válvulas de escape para poder dar vazão para aquela pulsão toda que ela tem. Então, ter um estilo de vida saudável, que a gente está falando sempre do equilíbrio, né, de fazer uma atividade física em que você se sente bem e você não se expõe tanto a risco. Uma alimentação que é balanceada, você come, sente prazer, mas não exagera. Você tem círculos sociais nos quais você vai, você relaxa, você se sente bem, depois você volta para casa como se você tivesse recarregado a bateria. A questão é, hoje a gente vive uma epidemia de ansiedade, né? São Paulo é um dos grandes centros de ansiedade do mundo por causa desse estilo de vida, né? Então, assim, a gente está aqui, quase 10 horas da noite. Aqui em São Paulo é normal trabalhar até essa hora, né? Então, quantas pessoas acham natural trabalhar até bem tarde, ter pouco tempo com a família? Quando vêm estrangeiros para São Paulo, eles falam: nossa, mas você chega em casa a essa hora? E a família? Eu já escutei várias pessoas indignadas com isso. Então, isso é um estilo de vida que leva à compulsão, né? Porque você não se dá conta. E aí, culturalmente, você olha para o lado, todo mundo faz, por que você vai achar que está inadequado ou está errado? E aí, né? Então, acho que vai dependendo muito da consciência e da cultura. A grande questão, só para complementar, é que a gente às vezes acaba tratando sintomaticamente uma compulsão e não tratando o circuito de compulsão indo para outra. Foi quando teve o boom da cirurgia bariátrica, que a pessoa emagrecia pela cirurgia bariátrica e virava um comprador compulsivo, um jogador compulsivo, porque você não tratava a causa base, né? Que era a compulsão alimentar, que era a compulsão, que ele era daquele momento para o alimento, mas que ele ia desviar para outra coisa porque não foi tratado corretamente. E está desviando, né, Helena? Está altíssima, né, a prevalência da bariátrica, então os endócrinos, os cirurgiões gástricos super recomendam, porque falam é muito efetivo para a obesidade, mas a gente precisa olhar, porque desloca, né? E olha, agora há pouquíssimo tempo eu atendi uma paciente que é minha paciente já há bastante tempo e ela tem uma compulsão alimentar desde criança, né? Começou bem pequenininha mesmo, e aí ela se esforçou para chegar no peso que precisava ser critério para fazer a cirurgia bariátrica. E aí eu orientei, falei, mas isso é péssimo, porque inclusive você corre mais risco cirúrgico do evento mesmo, né, de estar mais obesa do que você já estava. Pois ela fez, já emagreceu, sei lá, de 100 quilos, ela já está com 60, e aí a gente fez uma consulta por vídeo, e daí na consulta, ela estava comendo pão de queijo, daí ela comeu 4, e eu fiquei assim assistindo. Daí não aguentei, né? Falei, escuta, mas por que tá comendo 4 pães de queijo às 2 da tarde? Você não almoçou? Ai, almocei. Ai, mas tô muito nervosa. Eu falei, como assim? Tô muito nervosa. Quantas vezes a gente conversou? E ela faz terapia. Que você vai precisar desintegrar o estado de nervoso, a compensação da comida. Você toma dose alta de antidepressivo, você faz terapia, você faz atividade física, você fez uma bariátrica, e você não tem nem vergonha de comer 4 pães de queijo na minha frente. Eu, pelo menos, eu acho que eu ia comer escondida, não ia ter coragem de comer na frente da minha psiquiatra. Mas, assim, foi importante a gente ter essa conversa bem aberta, porque eu falei, eu estou espantada com sua falta de crítica. Você não está conseguindo fazer um juízo de valor do risco que você já está começando a se expor. E o que estava acontecendo? Como o estômago está menor, ela estava começando a vomitar para conseguir comer mais.
E acabou de não, acontecer. não tratou a cabeça, né? É Mas a complicado. gente faz tudo isso, Mi. Faz terapia, isso é falado em todas as consultas há todos esses anos. Ela é uma paciente que eu atendo já há uns 7 anos. Não é que está desassistida, mas assim, como é uma questão igual à dependência química, né? É muito delicado, e aí entra aquele componente. Eu gosto da Annalice Gigliotti, que é uma especialista em dependência química maravilhosa, que ela sempre fala: o cérebro é um mistério. E eu tenho muitos pacientes que eu trato, acompanho, a gente pega as evidências e oferece tudo que tem de tratamento de melhor. E daí, um dia, o paciente tem um clique e fala, não quero mais. E aí ele se esforça e começa a agir, tem um comportamento diferente em relação a isso. Mas a verdade é que há um comprometimento cerebral que interfere na tomada de decisões muito grande. Por isso que a doutora Rita falou, os pacientes não procuravam, montaram um serviço e ninguém chegava, porque tem até um comprometimento cerebral na capacidade de julgar o quão grave eles estão para precisarem de ajuda. Então, a gente realmente precisa fazer uma busca ativa, e nessa situação que eu contei, eu até gostei que ela comeu tudo isso na minha frente, senão eu talvez não ia ficar sabendo que isso estava acontecendo, e aí eu liguei para a psicóloga dela e falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos conversar com os pais, vamos mudar a intervenção, porque a gente não pode deixar essa menina perder a cirurgia já, né? Então, são situações providenciais, às vezes, que nos ajudam a tentar trazer mais intervenção, né? Verdade, Ju. Rapidinho, só um segundinho, Ale. Eu queria fazer um gancho exatamente disso que a Ju falou. Já vou mandar logo as minhas 2 perguntas. Eu tenho um monte para a doutora Rita, eu mando depois, e aí ela vai me respondendo aos poucos. Mas eu queria fazer um gancho dessa temática que a Ju falou em relação eu queria saber a opinião dela, né, pela experiência já desses anos de estudo, como a gente tem que fazer essa busca ativa. Eu não sei se já está em projeto, se já é atual, né? Ou a opinião mesmo da senhora em relação à questão de não seria necessário fazer uma avaliação. Eu vou fazer uma comparação, tipo uma avaliação psicotécnica, tá? Mas para a gente ver se não existia já algum fator predisponente nesses médicos tão jovens que entram na residência. Aí eu vou falar de anestesia por conta da alta, né, dessas histórias todas que a senhora vai e bota na palestra, mas é claro que isso se estende a outras especialidades que têm uma alta incidência dessa dependência química. Essa é a minha primeira pergunta. Então, será que não seria interessante a gente estar estudando quem está entrando nessas residências que tem já alta incidência de dependência química? E a outra pergunta é a seguinte, eu bato muito na tecla, né, no movimento, quem me conhece sabe, e também, né, os estudos estão aí para mostrar, e a pandemia veio mostrar na nossa cara que a atividade física, ela previne, ela tem benefícios do fio do cabelo à pontinha da unha do pé. Será que também não seria interessante, nesses programas de residência médica, a gente está incentivando a prática de atividade física, uma maneira de estar uma cobrança indireta? A gente sabe que é uma coisa que não pode estar sendo cobrada, mas é uma especialidade que é muito pesada, né? E também isso se estenderia a outras residências com maior incidência da dependência química. Eu digo isso porque eu tenho certeza, porque assim, eu durante a minha residência, eu fiz a minha matrícula da residência no Hospital Naval Marcílio Dias, aqui no Rio, da Marinha do Brasil, e saí da matrícula da residência e fui fazer a matrícula na escolinha de surf, que era o meu sonho durante a faculdade inteira, e eu não tinha feito. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi a minha válvula de escape. E eu tenho certeza que a minha residência foi mais fluida do que muitos colegas que eu via que ficavam bebendo e acabam indo descontar. A válvula de escape era outra. Então, eu gostaria de saber a opinião da senhora em relação a essas 2 questões.
Bom, primeiro, só para juntar várias coisas aí, o álcool é a maior incidência de uso, a droga mais utilizada pelos médicos é a mesma da população em geral. Em primeiro lugar é o álcool. Depois o anestesiologista, fentanil, sulfentanil. O sulfentanil causa uma dependência muito mais rápida do que o fentanil, muito mais grave. E atualmente o propofol, Nova Zelândia e Austrália, a principal droga tem sido o propofol. Mas queria frisar que o álcool realmente, né, o Pablo comentou, então é o álcool. O que a gente vê em relação a fazer conhecer o médico antes dele entrar na especialidade, em relação à anestesia, o que está sendo discutido agora no Brasil, com esse negócio do WeCare, com a sociedade brasileira, é a obrigatoriedade de a gente fazer testagem de droga nos anestesiologistas. Isto é algo que é controverso na literatura. Nos Estados Unidos tem estados que fazem aleatoriamente e tem outros que não fazem, que são contra, né? Então é algo que a gente está discutindo e, como você muito bem falou, nós temos que fazer isso na residência, porque quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance realmente de recuperação, né? Eu não falo cura porque é uma doença crônica recidivante, né? Uma vez que ele se torne o TUS lá, né? Que ele tem esse diagnóstico. Então, é isso. Então, o que se discute é isso. Em relação a fazer um teste, se ele tem uma tendência ou não, eu nunca vi nada sobre isso. Possivelmente, os americanos já devem ter feito alguma coisa. Mas o que eu vejo é isto, e o que eu julgo, eu sou favorável, eu acho que deveríamos fazer, nem se fosse assim, olha, quem se propõe a fazer o teste? A gente até poderia começar voluntariamente, não obrigado, né? Seria uma forma de dar um início numa questão tão polêmica que vai entrar aí pelas vias judiciais, né? Então, mas é algo. Por que eu falo isso? Porque existem 2 trabalhos, um na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido, o outro eu não lembro exatamente onde é, que é o seguinte: o paciente, quando ele faz o acompanhamento com o psiquiatra, tal, não sei o quê, que ele é dependente químico, tal, não sei o quê, ele, nesses lugares, ele não é obrigado a fazer a testagem, porque para ele ter alta, né, ele precisa mostrar, como a gente diz, que está limpo. Então, né, precisa fazer a testagem e tal, mas não é obrigatório. E aí tem 2 trabalhos com um número significativo que mostram que aqueles médicos que se submeteram à testagem tiveram praticamente 2 vezes mais chance, mais boa evolução de se recuperarem dos que os que não quiseram fazer. Então, mostrando o benefício, né, de fazer testagens aleatórias, periódicas, etc. Né? Você não pode avisar, ó, segunda-feira vamos fazer o teste, né? Tem que ser aleatório, né? Então, isso é em relação ao teste. A outra pergunta, desculpe, Michele, esqueci a segunda. Atividade física. Atividade física, muito bem. Então, vejam, e aproveitando que você falou, a Juliana falou da religião, né? O que a gente vê hoje, os trabalhos mais recentes de 2015 falando? Primeiro, ter um hobby. Então, eles deixam isso em aberto, ter um lazer, né? Um hobby. E muito fala em religiosidade. E aí, quando eu comecei a ler isso, então, uma religiosidade, o que você quiser no sentido espiritualista. E aí, quando eu comecei a ler sobre isso, me ocorreu, vocês todos sabem disso, que quando o pessoal vai preso, esses traficantes, esses homicidas, tal, que ficam na prisão, não sei, eles acabam virando evangélicos, né? Porque eles ficam lá, além da Bíblia, tal, não sei o quê, e a cura, entre aspas, né, de todo esse malefício que ele fez para a sociedade, vem daí. Então, realmente, a religiosidade... Tem um filme até chamado A Prece, que é um filme francês, que mostra isso muito. Pega não sei se vocês já assistiram, é um lugar que ficam homens e mulheres trabalhando, todos
assim, as diversas situações, né? Viciados mesmo em heroína e tudo quanto é tipo de droga, e mostra um específico. E no final ele quer ser o quê? E ele era revoltadíssimo, né? Ele quer ser o quê? Padre. Só que no fim ele... Bom, não vou contar, né? Oh, desculpe. Escapou. Mas foi muito interessante, porque você nem percebe no filme que tem essa conotação religiosa. Vai mostrando aos poucos. E aí ele quer ser padre. Mas, enfim, fala-se assim em lazer. E o que a gente tem visto muito, né, juntando com o que o Pablo falou também, é a preocupação com burnout. Então, você falou do cara que só trabalha, só trabalha, só trabalha. Isso é um problema cada vez maior, né? Por quê? Porque o médico é acostumado a ter um padrão de vida, uma vida, etc. Cada vez estamos ganhando menos, estamos sendo desvalorizados, né? E não necessariamente desvalorizados, mas a mudança da medicina, né? De tudo isso que está acontecendo aí, a verticalização. Então, isso eu vejo no meu serviço, na Escola Paulista de Medicina. Lá são 120 médicos, mais ou menos anestesistas, eles trabalham muito, muito, muito. De eu chegar, né, que eu sou responsável pelo serviço, né, de eu chegar e chamar alguns e falar para eles, não, olha, eu vou te dar uma semana, o hospital não saiba, né, para você descansar e repensar a sua vida. Não dá, você está trabalhando demais. E aí, o que eles falam? A casa para pagar. E que casa? Não é a que ele mora. É do sítio, a da praia, entendeu? A viagem. Né? Então, a gente está vivendo tudo isso também. Embora na residência, o jovem já não trabalha tanto quanto a gente trabalhava na nossa época. Mas depois ele muda. É isso que eu vejo na minha experiência aqui no Hospital São Paulo, né? Mas, infelizmente, é isso aí. Eu acho que a gente está... Né, vocês estão fazendo um movimento belíssimo, assim como a medicina e estilo de vida, né? E realmente é isso que nós temos, a Sociedade Brasileira de Anestesia, o Pablo sabe disso, tem um núcleo chamado Núcleo do Eu, que está trabalhando muito disso, que eles chamam as vias de descompressão, né? O psiquiatra e a Juliana devem saber melhor do que eu isso daí. E é isso que nós temos que atuar mesmo. Entendi. E essa iniciativa de vocês é muito boa. Eu vou botar mais pilha, hein, Pablo? Vou botar mais pilha lá na SBA. Deixa eu falar, tem uma pergunta, gente, que chegou aqui pelo WhatsApp. Eu acho que a Alessandra também recebeu uma pergunta, não foi? Pelo site? Tem duas aqui no site, uma para mim e uma para a Juliana. Para Juliana, vou responder primeiro a minha, que é mais rapidinha, que a maior interatividade da nova geração com eletrônicos é inevitável, como que eu oriento os pais quanto aos filhos, se está limite de tempo para uso de... Essa é a pergunta, essa é a polêmica da neuropediatria, né? Porque quando você vai levar para a diretriz da OMS, que é suportada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala que de 0 a 2 anos o tempo de tela é 0, a família olha para você e fala, mas impossível. O que eu faço com ele? Senta no chão, brinca, se vira gatinha. Aí depois vai falar, como que eu vou no restaurante? Pois é, né? Sem o DVD. Vou falar, era a melhor maneira de manter o peso pós-gestação, né? Porque você não comia, você ficava atrás do moleque o tempo todo. Quando você via, né? Era uma manutenção do peso. Então, assim, existe uma diretriz de tempo de tela, ela é baixa, eu sei que é muito difícil, eu falo para os meus pacientes, existe o mundo ideal, existe o mundo real, né? Principalmente em épocas de pandemia, em que os pais tinham que estar em casa trabalhando sem babar, gente, não teve jeito, a galinha pintadinha teve que ter o seu papel nesse local. O que a gente fala é do não exagero, é da qualidade, né? A gente tem essa coisa de que todo mundo quer ser o pai amigão, gente, pai é para colocar limite, né? A gente pode ser amigo, a gente pode ser amoroso, mas você tem que cuidar do seu filho, você não pode deixar a internet aberta para ele, porque a gente sabe que tem o cyberbullying, a gente sabe que tem a adição ao eletroeletrônico, que é muito pior na infância e na adolescência, porque é um cérebro em desenvolvimento, né? Então a gente tem que colocar limite. Infelizmente, criar filho, a gente não vai poder ser amigão dele e gente boa o tempo todo, né? Então, a minha orientação é que, se for inevitável o tempo de escola, ok, mas o restante do tempo
tem sim, de acordo com a idade, a gente tem as diretrizes aí da OMS, a gente tem que limitar. Não dá para passar 5, 6 horas na frente do eletroeletrônicos, né? E é isso. E aí tem uma para a Juliana. Quanto à obesidade, há um estudo recente sendo divulgado que entre apenas perder peso ou praticar o exercício físico, a segunda opção, né, que é a prática da atividade física, pode ser mais benéfica. Na verdade, tem vários estudos falando disso, inclusive tem um em ratos agora, de 2021, dizendo que a gente aumenta muito o fator de neuroplasticidade cerebral com a atividade física. Então, o ganho de peso, é claro que ele é benéfico para ter um corpo com menos inflamação, mas esse estudo, quer ver, se você colocar... Ele foi publicado na Metabolic Brain Disorder, chama Behavior, você coloca Behavioral Neuroplasticity Mice, é de 2021, e ele mostra que só o fato de fazer a atividade física, o rato já mostra maiores fatores de proteção contra a ansiedade e outros transtornos psiquiátricos por conta da modulação da neuroplasticidade cerebral. Então, isso é uma coisa que a gente já sabia, né? Mas é muito bacana ter estudo confirmando isso, né? No rato, mas com certeza a gente observa isso na prática clínica e é por isso que esses guidelines importantes, como eu apresentei, né, do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos, todo mundo mostrando que a prescrição para ansiedade e depressão leve não é antidepressivo, é atividade física primeiro, e só se não funcionar, aí a gente deveria realmente prescrever um medicamento psicotrópico. Então, gente, isso é um divisor de águas, né? Tipo, como que pode as pessoas não acharem isso o máximo, né? Caramba, olha o custo, os antidepressivos hoje em dia são muito altos. Os melhores são os originais, que funcionam diferente realmente, só que o custo é altíssimo. Imagina, se você pode promover isso através do movimento, 20 minutinhos por dia você começa a fazer alguma coisa e aí você não precisa tomar remédio, já pensou? Ju, só que isso é um trabalho de formiguinha, eu vou falar para você. Chega um paciente, e aí você chega para ele e fala assim, olha, você não vai tomar remédio nenhum, não vou passar exame nenhum para você, você vai, faz a sua atividade física. Então, assim, como a gente falou no início, né, a mentalidade da formação médica no Brasil, foi até a lei que falou, é totalmente de remediar o paciente há anos, ele já vem com isso, né? E aí o médico é aquele que você chegar e orientar assim, o paciente até fala, esse médico aí não sei não, sabe nada. Não sabe nada esse aí. É complicado. Esse aí tava fazendo exercício em vez de estudar. Verdade. Mi, você tinha uma pergunta. Verdade, infelizmente. Oi, posso fazer? Pode sim. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu só abrir aqui a tela. É uma pergunta da plateia, tá? E a pessoa que mandou, o Fabiano de Porto Alegre, ele não é médico, ele é paciente. Na verdade, só peraí, eu tô tentando abrir aqui. Ele na verdade, ele é policial civil, então estudante de direito, né? Um mestrado em direito, e estuda bastante essa questão de desigualdade econômica, né, social. Então, a pergunta é para a doutora Juliana, tá? Gostaria de agradecer pela oportunidade de assistir tamanha palestra técnica e objetiva, além de poder realizar questionamentos a profissional que de forma brilhante realizou sua explanação nesta noite. Segundo dados apresentados pela Oxfam no ano de 2018, o 1% mais rico arrecadou mais riqueza que o resto da população mundial, ou seja, possuindo quase 2 vezes mais riqueza que 7 bilhões de pessoas. Tratando-se da América Latina, dados fornecidos pela CEPAL indicam que houve o crescimento de 18 milhões de pessoas entre 2018 e 2019 que vivem na linha de pobreza e extrema pobreza, somando o total de 263 milhões de pessoas, dentre estas, 72 milhões vivendo abaixo da linha de pobreza, percentual de 40% da população da América Latina. O Banco Mundial considera que o valor de $3,20 diariamente recebidos para pessoas em países de renda média ou baixa e 5,50 para países de média alta com a linha de pobreza, ou seja, pessoas que vivem diariamente com menos que esses valores estipulados se encontrariam na situação de pobreza,
podendo haver pessoas que se encontram em situação ainda pior, vivendo com apenas R$ 1,90 por dia. No Brasil, possuímos 1% de mais rico da população, ganhando 72 vezes mais que a metade mais pobre dessa população, fazendo que o cenário no país ocupe a segunda posição do ranking de países com maior concentração de renda mundial, ficando apenas atrás do Catar em 7º lugar no ranking de países mais desiguais. Em 2020, isso acabou se ressaltando, chegando a 20 milhões de pessoas que disseram passar 24 horas ou mais sem comer, e 55%, mais de 100 milhões de brasileiros em situação de segurança alimentar, de acordo com o IBGE. Pergunta: de acordo com os dados aqui trazidos e ressaltando a bela explanação da profissional com sua palestra, como podemos encontrar uma resposta para o conflito? De um lado, tamanha desigualdade social, que faz com que uma grande parcela da população que nada possui para comer e alimenta-se de forma precária, inclusive com ossos e restos encontrados em lixões, e outro lado, pensar em buscar uma alimentação saudável quando nem alimentação disponível há. Uhum. Nossa, muito obrigada por essa pergunta dificílima, porque é uma questão, assim, realmente muito impactante, né? Por um lado, a gente tem a fome, né? E o Brasil é um país que tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo, né? Até porque nós somos um país grande, a gente herda questões da colonização muito graves em relação a isso, mas a gente observa também que dentro de toda essa dificuldade, porque a gente está falando de números muito grandes, né, tanto da desigualdade, da fome, da corrupção e tudo isso que leva a um desfecho ainda pior, a gente tem hoje em dia algo que eu acho que é interessante de pensar no Brasil no meio dessa desesperança, muitos programas de incentivo às gestantes, tanto de informação como de acolhimento, e isso muda o desfecho, porque se a gente tem promoção de gestante, promoção de saúde mental de gestante, inclusive incentivando o aleitamento materno por mais tempo, que é algo que a mãe pode alimentar melhor o seu bebê, sem precisar gastar nada com isso. Então, assim, esse tipo de informação muda o cenário da saúde pública, né? Porque se você pensar, poxa, no meio de tanta pobreza, se uma mãe, e a gente imagina que uma mãe desnutrida que alimente o seu filho, é claro que é pior a qualidade do leite do que uma mãe que se alimentou bem, isso tem impacto, mas toda essa informação, todo esse auxílio, existem muitas ONGs que fazem um trabalho incrível em relação a isso, até agora, ao longo da pandemia, tem várias celebridades que postaram ONGs confiáveis, né, de fome zero, de pessoas para contribuírem em relação a isso. Eu fico pensando que é um dos caminhos, né, da gente pensar em como é que todo mundo precisa contribuir, né, e acaba tendo que ter, se o país tem uma das maiores desigualdades de renda, e a gente tem inúmeras críticas políticas em relação a isso, entra essa responsabilidade social de cada um, né? De todo mundo que ganha dinheiro, que trabalha e tem possibilidade de contribuir. Eu fico pensando que é mais ou menos por aí o caminho. Quanto mais gente tiver essa consciência e mais gente contribuir, pelo menos ali ao seu redor, as pessoas que estejam próximas, pelo menos, é uma maneira da gente amenizar um pouco isso. Mas o fato é que a gente está dizendo aqui de muita questão da cultura, e se a gente consegue divulgar e ampliar esse conhecimento cultural, porque, olha só, mesmo com pessoas que vivem em uma pobreza importante, a falta de cultura não faz com que essas pessoas busquem maneiras mais saudáveis de se alimentar, né? Até porque a gente vai olhar, olha o preço do miojo. É super barato, é péssimo para a saúde miojo. Agora, quantas vezes eu já atendi pessoas no SUS e eu orientei sobre isso e as pessoas falaram, não tem condição de comer isso. Mas vira e mexe, esses mesmos pacientes chegavam comendo salgadinho para consulta. Ou uma carteira de cigarro, que é caríssimo. Exato, exato. Cultural, não tem orientação. Cultural, então a gente precisa informar sobre isso, porque várias vezes eu falava assim, mas o senhor foi no fim da feira algum dia?
porque assim, o que eles jogam de frutas e verduras fora, só porque elas estão amassadinho, sabe? Eu tenho alguma coisa que não dá para vender, mas eu já tive paciente que falou, eu só como coisa do fim da feira, porque eu ganho, porque eu não tenho condição de comprar, mas eu pego e aí eu faço. E tipo assim, tinha gente que, pela criatividade da pessoa, claro, que fazia coisas maravilhosas com tudo que ela pegava do fim da feira sem pagar nada. E fazia geleia, fazia um monte de coisa boa para a família, saudável, com o resto de fim de feira. Então, a gente precisa ampliar isso na cultura para que as pessoas aprendam a buscar acessos também, né? Porque há muito tempo a gente tem um problema de desnutrição dos bebês farináceos, né? Que não têm acesso à proteína, então abusa do fubá, da farinha de mandioca, de trigo, que é o que é mais barato e acessível. Mas aí os bebês precisam da proteína, né? Precisava do leite, do ovo. E aí a gente tem cada vez mais uma disseminação desse tipo de informação, e eu acho que a partir daí, né, da informação e da consciência social, né, dessa contribuição de todo mundo fazer algo que esteja ao seu alcance para diminuir essa diferença, a única coisa que eu enxergo, assim, que a gente conseguiria, além da esperança máxima de ter um presidente igual a série lá do Netflix, vocês já viram? O Presidente, que é o Kiefer Sutherland. Você assiste aquilo, você fala, não, gente, eu quero morar aí nesse lugar com esse presidente. Política pública, né? Isso é uma coisa né? Uma coisa que individualmente a gente não tem como agir. Diretamente falando, né? Porque é isso, o nosso poder é de voto, mas a gente depende de ter representantes que tenham esse tipo de preocupação, que tenham essa consciência moral e social, né? Mas aí, na falta disso, a gente faz o que está ao nosso alcance. A gente passa a depender do micro, né? Das ONGs, né? Dessas questões da gente ter flexibilidade para algumas coisas. A gente desperdiça muito alimento. A gente tem ONGs que trabalham, por exemplo, com receitas com casca de banana, com folha da cenoura, que a gente joga fora, né? E que são alimentos bons, muito bons, nutricionalmente bons, e a gente precisa aprender, obviamente, que isso está longe da solução. A solução é o que a Ju falou, é a política pública, né, é respeito do poder público a todo mundo, mas aqui no micro são pequenas coisas que a gente consegue fazer. Eu trabalhei muito tempo, já falei, em instituições de baixa renda, e é isso, né? Tinha uma nutricionista também com essa pegada, e a gente orientava. Eu aprendi a fazer bife de casca de banana, eu aprendi a fazer uma série de coisas para poder ensinar, né? Para você pega e você aproveita o máximo de cada alimento. Sim. Você está no mudo, Mi. O microfone está mudo. Foi. Desculpa. Excelente. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que veio pelo WhatsApp, da Márcia. Eu acredito que a pergunta seja para a Ju, tá? Tem um amigo de 38 anos tratando de ansiedade há mais de 3 anos e ainda de licença. Ele voltou a morar com os pais. A psiquiatra não pode conversar com os pais. Acho importante a médica ouvir das pessoas que convivem com o paciente para saber se o que ele relata é o que eles percebem. Vou com ele nas consultas e percebo que ele não mente, mas omite informações. Sim, é verdade. É muito comum haver essa omissão de informação, muito, muito comum. E um caso grave, né, em que tem um prejuízo funcional dessa magnitude, né, da pessoa precisar voltar a morar com os pais, não conseguir ter independência financeira, não conseguir trabalhar, eu acho que é um caso muito grave. E um caso muito grave, eu acho que seria, sim, interessante conversar com a família para poder pensar em intervenções, né? Não só, o foco não é ver o que ele não está dizendo, mas é saber o que se pode fazer para ajudá-lo melhor, né? Para pensar em ter um olhar para as potencialidades dele, né? Como é que a gente pode
investir no que ele é bom, o que ele gosta, né, o que a família percebe, porque eu sempre pergunto quando eu atendo um paciente e eu prescrevi algum tratamento, quando ele volta, eu sempre pergunto, sua impressão, tal. E aí o paciente está sozinho, não tem nenhum familiar junto, eu pergunto, e os seus familiares, eles te deram esse feedback? Eles percebem que você teve alguma melhora? Porque às vezes você tem um olhar, mas quem está de fora enxerga de outra maneira, e essa informação é útil para nós. E quando eu sinto necessidade, principalmente quando a pessoa não está melhorando, eu peço para falar com a família se o paciente concordar. Tem muitos pacientes que não concordam. E aí, se o paciente é lúcido, se o paciente não tem nenhum quadro psicótico, eu não posso invadir a privacidade e preciso respeitar o sigilo com ele. Mas é uma questão que, assim, normalmente, na maioria das situações, eu não tenho problema de pedir para falar com o familiar, a maioria das pessoas permite. Muitas vezes eu falo, a gente fala juntos, né? Não preciso falar separadamente, você participa, você vai saber de tudo, eu não vou compartilhar nenhum dado que seja sigiloso, né? Mas eu sempre aviso, se você tiver com um pensamento suicida e você compartilhou isso comigo, eu não posso manter esse segredo, eu preciso pedir ajuda, porque a gente precisa cuidar de você, né? E eu preciso de uma rede de cuidados, então, nesse caso, eu quebro o sigilo e tenho a proteção da lei para fazer isso, em nome da proteção do paciente. Mas eu fico sempre pensando que, em psiquiatria, gente, a família é muito importante para ajudar. Essa rede de cuidados é muito difícil a pessoa fazer tudo sozinha, porque ela está mal, ela não consegue cuidar bem dela. Então, tudo que a gente puder mobilizar de atenção, de suporte, de segurança, de ajuda com a família faz muita diferença. Acho que só para complementar, puxando a brasa para minha sardinha, aqui na pediatria é o inverso, né? A gente acabou conversando só com a família, então acho que chamar a atenção para a escuta da criança, do adolescente, né? Falar com eles, porque às vezes vem uma queixa que é de todo mundo, é do professor, é da família, é de um monte de gente, e a gente não escuta aquela criança, o que está acontecendo com ela. Então, é importante aí a gente também dar esse espaço. Falar agora, papai e mamãe sai e eu quero ouvir de você, né? E sem o pai e a mãe, porque se o pai e a mãe tá, a criança às vezes não fala, né? E aí, como a Ju falou, é isso, a gente é obrigado a relatar se você tem risco de suicídio, se a gente tem um risco de vida, de alguma coisa mais grave, mas se não ouvir essa criança em sigilo e falar para ela, ó, tudo que você falar para mim vai ficar entre a gente, é bem importante. Sim. Isso aí, eu queria agradecer a todos, o tempo voou, né? Nós estamos aqui há praticamente 1h30 conversando, ao vivo, na plataforma lá do Combate 2021, e convidar a todos para que continuem conosco amanhã, né? Para que a gente possa continuar com o tema nutrição, e relacionado também à atividade física, e às 18h30 já teremos aí os insights com a doutora Michele apresentando à noite. E toda noite nós vamos ter aí uma vibe que está aí disponível no Medicina do Conhecimento, que é uma rádio web. Então, já que a gente está nessa batida aí online, cada um pode assistir aí a todo momento, em qualquer lugar, né? A nossa rádio web, que também está transmitindo junto aí, e depois essas nossas discussões vão virar podcasts também no Medicina do Conhecimento. Agradeço então a vocês, muito obrigado, parabéns pelos ensinamentos. Eu sempre falo que compartilhar é multiplicar, e amanhã estaremos juntos, né, todos vocês convidadas também para estar conosco na parte sobre a nutrição dentro do contexto do medicina, o movimento dos médicos atletas. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram conosco ao vivo. Até mais e até os próximos dias. Obrigada pela participação de todos. Obrigada. Discussão ótima. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite.